outro olhar. O Presidente da República é recebido pelo Papa Francisco sexta-feira próxima no Vaticano. A audiência é revelada pelo jornalista Túlio Domizete Fonseca, jornalista da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Ele foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Túlio Donizete Fonseca, brasileiro, trabalha na secção portuguesa da Rádio Vaticano, é jornalista. Vai esta terça-feira falar sobre a audiência que o Papa Paulo VI concedeu a 3 dirigentes da luta de libertação nacional, entre eles Amílcar Cabral, cujo centenário está aí à porta. Essa audiência teve lugar no dia 1 de julho, logo depois de uma conferência internacional em Roma de apoio à luta das antigas das colónias portuguesas. Em junho, como é que avalia essa coincidência de datas? Olá, primeiramente a todos que nos escutam. Obrigado pela oportunidade de falar com todos vocês. Eu acredito que a proximidade das datas, né, recordarmos que isso aconteceu nessa mesma época do ano, nos faz relembrar com uma memória que atualiza também a nossa expectativa do futuro. Então eu acredito que há tanto tempo atrás, em 1970, quando aconteceu aquele encontro de Amílcar Cabral, outros líderes, mas com o Papa Paulo VI, ali se esperava muito que ficasse em evidência a importância do diálogo, principalmente a tomada de consciência e tomada de posição. E acredito que hoje também, em tudo aquilo que o mundo vive, isso para nós é novamente um chamado de tomada de consciência e tomada de posição. Analisando o evento a uma distância de 54 anos, que influência, no seu ponto de vista, terá tido a audiência do Papa Paulo VI aos 3 dirigentes? Eu acredito que foi um evento muito significativo porque destacou a importância dessa solidariedade internacional. O papado de Paulo VI era conhecido já como um papado progressista que olhava além, podemos dizer, dos muros do Vaticano, porque ali foi o papado em que se concluiu o Concílio Vaticano II, que é um grande marco na Igreja, e também, podemos dizer, a abertura das portas da Igreja para tantas outras realidades. E nesse ponto de vista, nós podemos também entender que a luta por justiça e liberdade que aqueles líderes religiosos foram buscar na Itália, em Roma, naquele encontro, mas também ao encontrar o Papa tinha essa esperança. Acredito que a sede por essa liberdade naquele cenário de povos oprimidos pelos colonialistas, ele deu também uma importância de reconhecimento, seja dos direitos humanos, seja das diferenças que naquela época eram ocultadas em prol de um colonialismo muito egoísta, e também, sobretudo, a legitimidade e a independência dos povos africanos que precisavam ser colocadas em evidência. Isso de fato aconteceu porque o Papa, seja Paulo VI, mas nós podemos olhar na história até nos dias atuais, é uma figura que coloca, vamos dizer, as cartas na mesa. O encontro com o Papa, ele tem essa proporção. Então, seja em nível de Igreja Católica, seja em nível de um cenário político, ali foi, então, podemos dizer, uma clarificação, se colocou luz naquela realidade que também a Igreja, vamos dizer, estava envolvida, porque depois desse encontro, que foi de grande importância, nós podemos ver, a ponto de Portugal romper as relações diplomáticas com a Santa Sé. Então, ali, naquele momento, Paulo VI foi corajoso em receber, mas muito mais Amílcar Cabral e os outros líderes africanos também foram corajosos de buscar esse reconhecimento. Essa audiência terá tido, na sua perspectiva, do papel de acelerador do processo? Acredito que sim, porque, como eu disse, né, o impacto foi tão grande a ponto de Portugal romper as relações diplomáticas com a Santa Sé naquele período. E também, como a luta da libertação das colônias portuguesas era já algo que se buscava, era já algo que podemos dizer com a insistência de tantas pessoas, e aqui destacamos, claro, Amílcar Cabral neste centenário, aquela audiência, ela
ter o destaque. Ela foi uma breve audiência, podemos dizer que foi muito breve, diz que durou apenas 7 minutos, mas uma fala que me chamou muito de Amílcar Cabral, quando ele retorna para Guiné e perguntam para ele qual foi o impacto daquela audiência, ele diz que o encontro com o Papa falou mais do que qualquer arma que tivesse força naquele momento. Então, o reconhecimento da parte dos líderes políticos, como diz Amílcar Cabral, né, eles não foram em Roma para uma peregrinação, mas eles foram para uma missão em prol do povo africano. Então, a audiência com o Papa, ele foi um compromisso, um ato político de primeira importância, mas também um evento histórico que realmente colocou de fato e acelerou aquele retrógrado colonialismo português. Tanto mais que 4 anos depois há a Revolução dos Escravos, o golpe de Estado em Portugal, e em 75 as independências. Então, é unânime, no seu ponto de vista, que o encontro foi um fator de acelerador do processo que levou, inclusive, à queda do regime colonial. Sim, é um fator que compõe todo o cenário, né? Nós temos que juntar em nível histórico, político, social, tantas outras realidades, muitas peças para formar, então, aquilo que aconteceu depois de 4 anos. Mas aquilo que eu disse no começo e aquilo que se destaca também na época, quando aconteceu essa audiência, é que era necessária porque o mundo, vamos dizer assim, como a igreja, com a sua representatividade, fala com os 4 cantos do mundo, era necessário que esse assunto ficasse ainda mais em evidência. Então, com certeza, se juntarmos todas as peças, essa audiência do Papa Paulo VI, ela com certeza compõe este percurso que então levou às independências. Essa audiência com o Papa vai para lá das relações diplomáticas, das relações exteriores, das lutas de libertação. Sim, Paulo VI disse para Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos que ele conhecia bem as trágicas realidades de certas regiões da África, que a igreja sempre está ao lado daqueles que sofrem, daqueles que precisam de liberdade, de mais do que uma independência somente nacional, mas uma independência social, de justiça. Então, não foi somente política, ela também teve um cunho social muito importante. Aqui a gente destaca que essa era uma visão do Papa Paulo VI, inclusive ele foi o primeiro Papa a visitar a África, ele foi um Papa que escreveu um documento sobre a África, ele fez questão de visitar a Uganda e ali ir à Igreja dos Mártires, que ele mesmo canonizou. Então, quando nós olhamos para aquilo que o papado de Paulo VI e o grande marco de ter sido ele que encontrou essas figuras políticas, nós podemos ver que político, sim, foi o encontro, mas não somente político. Do ponto de vista Vaticano e daquilo que eu represento, eu posso dizer que também o impacto espiritual, se podemos utilizar essa palavra, mas para falar da realidade que é da Igreja Católica, ele também favoreceu muito o olhar sobre a África, sobre o povo africano principalmente. No entanto, na Guiné-Bissau nós temos várias religiões, inclusive há muçulmanos, têm uma forte presença. Em Angola também há expressões de outras religiões. O facto de haver várias religiões, como eu disse, sobretudo na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, como é que, no seu ponto de vista, 54 anos depois, esse facto pode ser analisado? Uma convivência interreligiosa? Sim, e eu aproveito também para recordar o início da nossa conversa com a sua pergunta sobre 54 anos depois, praticamente nesse período do ano, aconteceu a audiência do Papa Paulo VI e hoje nós tocamos
numa igreja que é conduzida pelo Papa Francisco, que traz como marca o diálogo interreligioso. Então, se nós olharmos a história e o presente, nós vemos que tem uma continuidade, e um dado que nós podemos averiguar é que muito daquilo que foi o papado de Paulo VI, ele também é atualizado naquilo que é o magistério papal do Papa Francisco, ou seja, o olhar social. O Papa Paulo VI foi aquele que instituiu a doutrina social da Igreja, e o Papa Francisco é aquele que promove isso continuamente, um sinal para o mundo, um sinal de diálogo com todas as religiões, de respeito, de igualdade. Então, acredito que olhar nesse momento somente para a religião católica seria muita pobreza daquilo que já Paulo VI dizia e daquilo que é o cenário do mundo hoje. Nós temos que olhar para a dignidade de cada pessoa, e as religiões, elas devem favorecer isso e não dividir. Suponho que é nessa linha de raciocínio que vai falar para os participantes do colóquio sobre o centenário de Amílcar Cabral. Sim, o desejo é recordar historicamente esse acontecimento, é recordar a importância daquele evento e de como ele teve um impacto naquele período, seja dentro do Vaticano, porque não foi um encontro também nem muito bem quisto por algumas realidades eclesiais, mas a parte positiva que ele levou, como falamos na nossa conversa, para a história do povo africano, mas também para a história da igreja, no que diz respeito à doutrina social, daquilo que se atualiza ainda hoje, principalmente no sonho, aquele que foi de Amílcar Cabral, aquele que é o nosso, aquele que é o sonho do Papa Francisco, de um mundo de paz, de justiça e de fraternidade para todos. Esse é o desejo de trazer uma mensagem em nome do Dicastério para a Comunicação do Vaticano aos participantes do colóquio centenário de Amílcar Cabral. Anos depois, Cabo Verde e Vaticano assinam um acordo comumente conhecido por concordata. Como é que avalia? Eu não sei se os outros países têm concordatas com o Vaticano. Sim, o Vaticano, por ser um país, né, ele é um Estado, ele estabelece relações diplomáticas com todos os países, pelo menos aqueles que desejam. Então, são, na maioria das vezes, acordos bilaterais que favorecem, seja a propagação da fé, a liberdade dos povos e tantos outros fatores que unem comumente, seja o Vaticano como aquele país que tem uma relação diplomática com a Santa Sé. Esta concordata, ela está presente em tantas outras realidades, principalmente daqueles países que têm a sua representatividade junto à Santa Sé, ou seja, que pertencem ao corpo diplomático, mas isso também é para favorecer o diálogo, porque o Vaticano ele busca, principalmente no diálogo político, ser ponte. Então, ter uma concordata com o Vaticano também não é só fazer ponte com a igreja, mas é fazer ponte com tudo aquilo que, no cenário mundial, a igreja quer favorecer para os povos, que são sempre voltadas para essa questão daquilo que nós já falamos, da propagação da paz. Inclusive, nessa semana, sexta-feira, o presidente de Cabo Verde se encontrará com o Papa Francisco, pude conversar com ele sobre este momento, sobre a expectativa para este momento, e com certeza ali, após o diálogo privado com o Santo Padre, ele se dirige até a Secretaria de Estado para encontrar o secretário de Estado do Vaticano ou um representante para reafirmar essas concordatas, os pontos que existem nesse tratado diplomático. Outra coincidência, não é? No mesmo período dos 54 anos do encontro entre os dirigentes das lutas de libertação nacional, o Presidente da República de Cabo Verde encontra-se com o Papa Francisco. Acredito que isso representa, sobretudo, aquilo que eu pude escutar já do presidente ao conversar com ele hoje. É o desejo de fazer com que a memória de Amílcar Cabral e o seu legado eles sejam atualizados no presente. É um olhar que lança para o futuro. E como dizia o presidente, naquilo que nós conversamos, ele deseja expressar novamente aquilo que Amílcar Cabral e o Papa Francisco têm tanto em comum: o desejo pela paz, o desejo pela justiça. O presidente mencionou explicitamente a realidade da Ucrânia, a realidade que hoje
assola a Palestina, Israel, e o desejo dele de reafirmar, então, esse ponto de vista e de reafirmar também algo que me chamou muito a atenção, a importância da educação. Como ele me disse, Amílcar Cabral foi muito mais do que um político, como ele é conhecido no mundo. Ele foi um pensador, um escritor, alguém que quis favorecer a educação também em Cabo Verde, na Guiné, para toda a África. Então, acredito que essas coincidências deste período, que são tantas, elas principalmente buscam favorecer ainda mais esse desejo para que o nosso futuro ele nunca deixe de perder a esperança. Túlio Donizete Fonseca, jornalista da redação portuguesa da Rádio Vaticano, que hoje vai falar no âmbito do colóquio sobre o centenário de Amílcar Cabral. Vai falar sobre a importância da audiência que o Papa Paulo VI concedeu a Amílcar Cabral, Agostinho Neto e a Marcelino dos Santos no dia 1 de julho de 1970. E isto a poucos dias de uma conferência internacional de solidariedade às lutas de libertação das colónias portuguesas. Túlio Donizete foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins no Outro Olhar, edição para esta terça-feira.